Existem cidades neste mundo onde as pessoas acordam todas as manhãs sem saber se conseguirão voltar para casa à noite. Não por causa da guerra, não por causa de desastres naturais, mas porque as próprias ruas se tornaram campos de batalha. Porque as pessoas que deveriam proteger a cidade são às vezes aquelas que você precisa temer. Porque a pobreza, o crime, a corrupção e a violência construíram um mundo dentro da cidade que a maioria dos forasteiros jamais compreende de verdade. Ouvimos a palavra perigoso sendo usada levianamente. Mas há uma diferença entre uma cidade com um alto índice de pequenos delitos e uma cidade onde o assassinato se tornou tão comum que os moradores já não se assustam mais com tiros. Há uma diferença entre um lugar que entra na lista de alertas de viagem e um lugar onde bairros inteiros são controlados por gangues armadas que não respondem a nenhum governo. As cidades desta lista são do segundo tipo. Essas são cidades documentadas por pesquisadores, monitoradas por organizações independentes, listadas em relatórios anuais de homicídios e sinalizadas por agências de viagens governamentais em todo o mundo. São lugares onde os números por trás da violência não são opiniões. São mortes registradas. Corpos contados, pessoas reais. Do México à África do Sul, da América do Sul ao Pacífico, hoje viajamos pelas 13 cidades mais perigosas do planeta, e em cada parada, a história vai além do crime. Trata-se do que acontece quando os sistemas entram em colapso, quando a pobreza se alia ao poder e quando o resto do mundo ignora a situação. Colima, México... Para entender o que aconteceu com Colima, primeiro é preciso entender o que ela era. Não faz muito tempo, Colima era considerada um dos lugares mais tranquilos e desejáveis para se viver no México. Um pequeno estado costeiro com praias limpas, tamanho administrável, economia relativamente estável e uma taxa de homicídios que nunca chegava às manchetes. Pessoas que queriam escapar do caos da cidade do México ou da violência na fronteira de Tijuana, às vezes se mudavam para Colima exatamente por esse motivo. Atualmente, Colima é considerada a cidade mais perigosa da Terra. Segundo o Conselho Cidadão para a Segurança Pública e Justiça Criminal, Colima registrou uma taxa de homicídios de 140 assassinatos por cada 100 mil habitantes em 2024. Para contextualizar, a média global de homicídios é de cerca de 6 por 100 mil habitantes. A média nos Estados Unidos é de cerca de 6,3. Em Colima, esse número é mais de 20 vezes maior. O que aconteceu? A geografia entrou em jogo. O poder dos cartéis entrou em jogo. E uma série de decisões políticas pioraram tudo. Colima fica na costa do Pacífico do México, exatamente entre os estados de Jalisco e Michoacán. Ambos os estados são redutos de dois dos cartéis de drogas mais poderosos e violentos do mundo. O cartel Jalisco Nova Geração, conhecido como CJNG, e o cartel de Sinaloa. Colima é a região entre eles. E o porto de Manzanillo, localizado dentro do estado, é o porto mais movimentado do Pacífico mexicano, movimentando mais de 2,5 milhões de contêineres de carga por ano. Para os cartéis, esse porto vale mais do que qualquer território do país. É o ponto de entrada para precursores químicos enviados da Ásia para a produção de fentanil, uma droga sintética que hoje é uma das substâncias mais lucrativas que atravessam o México rumo aos Estados Unidos. Quem controla Manzanillo controla um fluxo bilionário de drogas. O cartel de Sinaloa, o CJNG, e um terceiro grupo ligado aos remanescentes do antigo cartel de Tijuana lutam pelo controle da região desde 2016. A luta não é simbólica. Ela acontece nas ruas, em restaurantes, em pontos de ônibus, em hospitais. Algumas das maiores apreensões de cocaína da história do México ocorreram em Manzanillo. Juízes federais foram assassinados a tiros em plena luz do dia. Uma congressista foi sequestrada durante um evento público e encontrada enterrada em uma cova sem identificação semanas depois. Colima, com uma população de menos de 1 milhão de habitantes, lidera a lista de homicídios per capita do México todos os anos desde 2016. Registrou mais feminicídios do que qualquer outro estado mexicano nos últimos anos. É um dos únicos 6 estados onde o governo dos Estados Unidos adicionou um alerta formal de terrorismo em suas recomendações de viagem, após a designação do CJNG e de vários outros cartéis como organizações terroristas estrangeiras.
Colima não se tornou a capital mundial do homicídio porque seu povo é violento. Tornou-se a capital mundial do homicídio porque está situada no corredor de drogas mais lucrativo do continente, com duas das organizações criminosas mais poderosas do planeta a destruindo por dentro. Tijuana, México. 15 milhas ao sul de San Diego, separada de uma das cidades mais ricas dos Estados Unidos por um muro e uma passagem de fronteira, fica Tijuana. Com uma taxa de homicídios de cerca de 105 assassinatos por 100 mil habitantes, Tijuana está constantemente entre as 5 cidades mais perigosas do planeta. É também a passagem de fronteira terrestre mais movimentada do mundo, com mais de 50 milhões de pessoas cruzando-a anualmente em ambas as direções. Essa combinação, a enorme riqueza que flui ao norte da fronteira e um dos corredores de tráfico de drogas mais ativos do hemisfério, transformou Tijuana em um campo de batalha permanente. O cartel de Sinaloa e o cartel de Tijuana estão em guerra nessa cidade há anos. Ao contrário de algumas cidades mexicanas, onde a violência se concentra em bairros específicos, em Tijuana, ela se espalha por toda a cidade. Roubos à mão armada, sequestros de carros, sequestros e assassinatos seletivos acontecem por toda a cidade, tanto em bairros pobres quanto em áreas comerciais. O que torna Tijuana particularmente impressionante é a sua aparência externa. Ela atrai turistas, restaurantes, vida noturna e áreas comerciais que recebem visitantes da Califórnia todos os fins de semana. Algumas partes da cidade parecem completamente normais, mas por baixo dessa superfície, os moradores sabem quais ruas evitar, em que horários da noite é melhor ficar em casa e a diferença entre o som de tiros e o de fogos de artifício. Cerca de 80% dos moradores relatam sérias preocupações com crimes contra o patrimônio. Mais de 70% temem que seus veículos sejam roubados. E os números de homicídios incluem não apenas membros de gangues, mas também pessoas inocentes, familiares e pessoas que simplesmente moravam no lugar errado na hora errada. Para muitos moradores de Tijuana, a cidade é um lar e não a trocariam por nada. Mas o medo é constante e a violência é real. Diariamente, esta cidade sofre as consequências humanas do tráfico de drogas que conecta os cartéis mexicanos ao mercado consumidor mais lucrativo do planeta. Caracas, Venezuela. A Venezuela já foi um dos países mais ricos da América do Sul. Possui algumas das maiores reservas de petróleo do mundo. Sua capital, Caracas, era uma cidade moderna e próspera, onde a classe média vivia bem e os turistas circulavam livremente. Esse mundo já não existe mais. Hoje, Caracas é uma das capitais mais perigosas do planeta. O Departamento de Estado dos Estados Unidos emitiu o alerta de viagem mais alto para a Venezuela, o nível 4, que significa não viaje. A Forbes Advisor a classificou como a cidade mais arriscada do mundo para turistas em 2024. O Observatório Venezuelano da Violência estima que a cidade registre dezenas de milhares de mortes violentas a cada ano, e a grande maioria desses crimes, cerca de 98% segundo algumas estimativas, nunca são solucionados. O colapso da Venezuela não aconteceu da noite para o dia. Décadas de política econômica dependente do petróleo, seguidas por má gestão política, sanções internacionais e o desmantelamento sistemático de instituições independentes, criaram um país onde a economia formal parou de funcionar. Bens básicos tornaram-se escassos, a moeda tornou-se praticamente sem valor, o desemprego disparou, e as instituições responsáveis pela segurança, incluindo a polícia e parte das forças armadas, envolveram-se com as redes criminosas que deveriam combater. Em Caracas, grupos armados conhecidos como coletivos operam abertamente nos bairros das encostas da cidade. Esses grupos, alguns dos quais originalmente alinhados ao governo como milícias comunitárias, evoluíram para organizações criminosas armadas que agora controlam distritos inteiros. A polícia está proibida de entrar em certos bairros. As forças policiais, quando atuam, são frequentemente corruptas, com as próprias estimativas do governo reconhecendo que uma parcela significativa dos crimes envolve diretamente as autoridades. Sequestro, incluindo o que os venezuelanos chamam de sequestros relâmpago, em que as vítimas são agarradas e forçadas a esvaziar suas contas bancárias antes de serem libertadas,
A expressão tornou-se tão comum que entrou para o vocabulário cotidiano. O aeroporto que liga Caracas ao mundo é considerado um dos mais perigosos do planeta, com relatos de assaltos à mão armada dentro do próprio terminal. Caracas não é perigosa por causa de um único cartel ou de uma única falha política. É perigosa devido ao colapso total dos sistemas que mantêm as cidades seguras. É um alerta sobre o que acontece quando a governança falha completamente e deixa as pessoas comuns à própria sorte. Port Moresby, Papua Nova Guiné. Port Moresby é a capital da Papua Nova Guiné, um país situado no sudoeste do Oceano Pacífico, entre a Indonésia e a Austrália. É uma cidade de extraordinária beleza natural, num país com mais de 800 línguas faladas e um dos ambientes com maior biodiversidade do planeta. Além disso, é constantemente classificada como uma das piores cidades do mundo para se viver. Há anos, a Economist Intelligence Unit classifica Port Moresby entre as cidades menos habitáveis do planeta. A Al Jazeera a considera uma das cidades mais perigosas do mundo. O Departamento de Estado dos Estados Unidos aconselha os viajantes a reconsiderarem completamente a possibilidade de visitá-la. Em Port Moresby, uma pesquisa realizada em 2023 com 200 moradores revelou que mais de 2/3 se sentiam inseguros ao viver e se locomover pela cidade. As gangues criminosas em Papua Nova Guiné são chamadas de Rascals. Elas surgiram na década de 1970, quando uma rápida migração do campo para a cidade trouxe milhares de pessoas para Port Moresby, sem empregos, moradia ou serviços para sustentá-las. Mais da metade dos moradores da cidade vive hoje em assentamentos precários. A proporção de policiais por habitante é de um agente para cada 1.845 moradores, o que é aproximadamente 4 vezes pior do que o recomendado pelas Nações Unidas. Quando esses policiais comparecem às ocorrências, muitas vezes estão subfinanciados, mal equipados e, em algumas áreas, são acusados de brutalidade ou corrupção. Sequestros, invasões domiciliares, roubos de carros e assaltos à mão armada são descritos por pesquisadores como rotineiros. O governo dos EUA aconselha seus cidadãos a não utilizarem táxis ou ônibus locais, a não caminharem à noite e a viajarem apenas com operadores turísticos credenciados. Muitas casas na cidade são cercadas por grades de metal, portões trancados e portas internas de aço com segurança reforçada. Prédios comerciais e lojas empregam seguranças. Os moradores mais ricos vivem praticamente atrás de fortificações. A Papua Nova Guiné também apresenta uma das piores taxas de violência de gênero do mundo. Pesquisas sugerem que cerca de 60% das mulheres entre 15 e 49 anos já sofreram violência sexual física ao longo da vida. O tráfico de homens, mulheres e crianças para trabalho forçado e exploração sexual é documentado em toda a cidade. A violência em Port Moresby não tem origem em cartéis de drogas ou colapso político da mesma forma que em muitas cidades desta lista. Ela tem origem na rápida urbanização, que ultrapassou todos os sistemas criados para gerenciá-la: habitação, emprego, saúde, policiamento e justiça. A cidade cresceu mais rápido do que qualquer um havia planejado, e as pessoas que ficaram para trás construíram seus próprios sistemas de sobrevivência. Pietermaritzburg, África do Sul. Nas colinas onduladas da província de KwaZulu-Natal, na África do Sul, a cerca de 1 hora de carro da cidade portuária de Durban, fica Pietermaritzburg. É uma cidade de porte médio com história colonial, campi universitários, prédios governamentais e bairros arborizados que, à primeira vista, parecem com qualquer outra cidade provinciana sul-africana. Mas, de acordo com o Índice de Criminalidade Numbeo, que compila dados sobre a percepção da criminalidade entre residentes do mundo todo, Pietermaritzburg é considerada a cidade mais perigosa do planeta em termos de índice de criminalidade. Sua pontuação de 82,5 a coloca acima de todas as outras cidades pesquisadas no mundo. A África do Sul, como um todo, carrega um fardo de crimes violentos que está entre os mais pesados de qualquer país que não esteja em conflito aberto. A taxa de homicídios no país gira em torno de 42 por 100 mil habitantes.
Em KwaZulu-Natal, província onde Pietermaritzburg está localizada, dados da polícia mostram aumentos constantes em homicídios, roubos de carros, agressões e assaltos à mão armada. A Delegacia Central de Pietermaritzburg, em particular, registrou alguns dos números mais alarmantes da província. As raízes dessa violência são profundas. A história do apartheid na África do Sul criou uma desigualdade extrema que nunca foi verdadeiramente desmantelada com o fim da segregação formal. Os sul-africanos negros foram sistematicamente excluídos da propriedade de terras, da educação e da participação econômica por décadas. Quando o apartheid terminou em 1994, as estruturas de pobreza e exclusão não desapareceram simplesmente. Elas se transformaram nas condições que tornam o crime violento endêmico. O alto índice de desemprego juvenil, os bairros superlotados, as escolas com poucos recursos e as forças policiais com efetivo reduzido e por vezes corruptas criam um ambiente em que a sobrevivência pode levar jovens à violência. Em Pietermaritzburg, especificamente, os conflitos no setor de táxis, as guerras entre gangues e a violência política ligada às estruturas de poder locais contribuíram para um clima de perigo que os moradores enfrentam diariamente. Em alguns bairros, assaltos à mão armada e invasões domiciliares acontecem à luz do dia. Em outros, os moradores descrevem o fato de não sair de casa após o anoitecer como algo simplesmente normal. As pessoas que vivem em Pietermaritzburg, assim como as de todas as cidades desta lista, não são estatísticas. São pessoas que vão trabalhar, criam filhos e tentam construir suas vidas. Mas os números ao seu redor contam uma história sobre o que acontece quando a injustiça histórica encontra a negligência moderna. Pretória, África do Sul. Pretória é a capital executiva da África do Sul, uma das 3 capitais de um país que divide suas funções governamentais entre várias cidades. É a sede do governo nacional. Embaixadas estrangeiras estão localizadas lá. Ministérios, gabinetes da presidência e instituições nacionais se alinham em suas ruas. É também a 2ª cidade mais perigosa do mundo, segundo o índice de criminalidade da Numbeo, com uma pontuação de 81,9. Dados policiais de 2024 e 2025 mostraram um aumento de mais de 60% nos homicídios na região central de Pretória em apenas um trimestre. A área metropolitana de Tshwane, que inclui Pretória, responde por cerca de 25% de todos os homicídios registrados na província de Gauteng, uma das regiões mais violentas da África do Sul. Roubos de carros nas zonas oeste e leste da cidade atingiram níveis que tornam até mesmo trajetos curtos arriscados. Assaltos à mão armada e invasões domiciliares são tão comuns que empresas de segurança, vigilantes particulares e cercas de arame farpado se tornaram itens padrão na vida residencial. A contradição de Pretória, que é ao mesmo tempo a sede do governo nacional e uma das cidades mais perigosas do planeta, não passa despercebida por seus habitantes. Os prédios governamentais ficam atrás de muros e postos de controle de segurança. Nas proximidades, em bairros a uma curta distância de carro, os moradores descrevem uma realidade que nenhuma política governamental conseguiu mudar. A província de Gauteng, que engloba Pretória e Joanesburgo, está no centro da atividade econômica da África do Sul. Nela também se concentram alguns dos índices mais altos de pobreza, desemprego e redes de gangues do país. Em uma nação onde a taxa de homicídios já está entre as mais altas do mundo, Pretória se destaca como uma cidade onde até mesmo esse patamar elevado está sendo superado. Joanesburgo, África do Sul. Não existe praticamente nenhuma cidade no mundo que apresente uma contradição tão acentuada quanto Joanesburgo. Por um lado, é a capital financeira da África. Seu horizonte no centro da cidade é inconfundível. Abriga a maior bolsa de valores do continente. Seus subúrbios ao norte são repletos de escolas particulares, shoppings, restaurantes sofisticados e condomínios fechados com segurança 24 horas. Pessoas de toda a África e do mundo vêm a Joanesburgo para fazer negócios, encontrar trabalho e construir um futuro. Por outro lado, Joanesburgo tem um índice de criminalidade de 80,8 na escala do Numbeo, o que a coloca entre as cidades mais perigosas do planeta.
A taxa de homicídios na região metropolitana gira em torno de 30 por 100 mil habitantes. Roubos à mão armada, sequestros de veículos e invasões domiciliares são registrados em níveis que mantêm as empresas de segurança entre os negócios mais lucrativos da cidade. O roubo de cabos, realizado por redes criminosas que desviam cobre e infraestrutura elétrica das redes urbanas, deixa regularmente bairros inteiros sem energia por dias. Nos últimos anos, grupos criminosos invadiram e tomaram conta de prédios residenciais inteiros no centro da cidade, extorquindo moradores que não têm condições de sair. A história da violência em Joanesburgo é inseparável da história da desigualdade na África do Sul. O país possui um dos maiores coeficientes de Gini do mundo, uma medida de desigualdade de renda, o que significa que a disparidade entre seus residentes mais ricos e mais pobres está entre as mais extremas do planeta. Em uma cidade onde alguns moradores vivem atrás de cercas elétricas em condomínios fechados com segurança privada, enquanto outros vivem em assentamentos informais superlotados sem água encanada, essa disparidade gera uma pressão que acaba se manifestando na criminalidade. Um orçamento de 2 bilhões de rands foi anunciado em 2025 para um programa que visa aumentar o patrulhamento policial, instalar sensores de detecção de tiros e criar tribunais comunitários em toda a cidade. Resta saber se isso alterará os números. Joanesburgo já ouviu promessas semelhantes antes. San Pedro Sula, Honduras. Durante vários anos, no início da década de 2010, San Pedro Sula ostentou o título de cidade mais violenta do planeta. No seu auge, a taxa de homicídios chegou a cerca de 170 por 100 mil habitantes, um número que a colocava acima de qualquer outro registrado em um país que não estivesse oficialmente em guerra. Esses números diminuíram desde então. Programas voltados para jovens, mudanças na dinâmica das gangues e algumas reformas policiais reduziram significativamente a taxa de homicídios. Mas San Pedro Sula continua sendo uma das cidades mais perigosas do planeta, figurando constantemente entre as 10 mais perigosas do mundo, e as condições que a tornaram tão letal não desapareceram. Honduras situa-se entre dois importantes corredores de tráfico de drogas. A cocaína produzida na América do Sul passa por Honduras a caminho do México e, posteriormente, dos Estados Unidos. Duas organizações criminosas, a Mara Salvatrucha, conhecida como MS-13, e a Barrio 18, controlam bairros em toda a extensão de San Pedro Sula. Seus negócios não se limitam ao tráfico de drogas, incluem extorsão de empresas locais, sequestros e o recrutamento de jovens de alguns dos bairros mais pobres da cidade. San Pedro Sula também é uma cidade industrial. Abriga uma importante indústria, incluindo têxtil e de vestuário, que a conecta às cadeias de suprimentos globais. Mas os trabalhadores dessas fábricas muitas vezes voltam para bairros onde as gangues controlam as esquinas e exigem uma parte da renda familiar, sob ameaça de morte. As famílias que se recusam são mortas. As famílias que pagam vivem sob um medo diferente. A crise migratória, que enviou centenas de milhares de hondurenhos para os Estados Unidos nos últimos anos, parte diretamente de San Pedro Sula e cidades semelhantes. As pessoas não estão partindo apenas por causa da pobreza. Elas estão partindo porque ficar significa viver dentro de um sistema de violência que o governo não conseguiu romper. Cidade do Cabo, África do Sul. A Cidade do Cabo é uma das cidades mais visitadas da África. Sua orla marítima, suas montanhas ao fundo, sua região vinícola, suas praias e sua energia cultural atraem turistas do mundo todo todos os anos. É frequentemente descrita como uma das cidades mais belas da Terra. A cidade também registra cerca de 68 homicídios por 100 mil habitantes. Seu número total de homicídios, superior a 3 mil por ano em dados recentes, está entre os mais altos de qualquer cidade da África. A Cidade do Cabo figura constantemente nas listas das 20 cidades mais perigosas do mundo. A geografia da violência na Cidade do Cabo é específica. Os Cape Flats, uma faixa plana de terra baixa nos arredores da cidade, foram o local onde o governo do apartheid realocou à força as comunidades negras e mestiças que removeu do centro da cidade, de acordo com leis que designavam a terra por raça.
Essas comunidades não receberam praticamente nenhuma infraestrutura, nenhum investimento e nenhuma oportunidade econômica. Décadas após o fim do apartheid, os Cape Flats continuam sendo alguns dos bairros mais subdesenvolvidos e carentes de serviços em qualquer cidade sul-africana. As redes de gangues, muitas das quais operam em Cape Flats há gerações, controlam o território. Os Americans, os Hard Livings, os Mongrels, os Sexy Boys, esses nomes de gangues são conhecidos por todos os moradores de Cape Flats, da mesma forma que os moradores de outras cidades conhecem os nomes dos times esportivos locais. As disputas territoriais entre elas geram um nível básico de violência que cria o que os pesquisadores chamam de geografia do medo dentro da cidade. Os moradores dos bairros afetados planejam seus deslocamentos com base em qual gangue controla qual rua. A mesma cidade que os turistas fotografam do topo da Table Mountain é também uma cidade onde alguns moradores não conseguem ir à casa de um vizinho depois do pôr do sol sem calcular o risco. Essa é a realidade que a cidade do Cabo esconde por trás da sua imagem de cartão postal. Durban, África do Sul. Durban é a terceira maior cidade da África do Sul, uma cidade portuária na costa do Oceano Índico, em KwaZulu-Natal, com um clima quente, uma população diversificada e uma longa história como centro de comércio e cultura. Em 2023 e 2024, a taxa de homicídios subiu para cerca de 65 por 100 mil habitantes, descrita por analistas como o aumento mais acentuado em uma década. A violência política em KwaZulu-Natal tem raízes profundas. A província foi o centro de um conflito brutal entre o Congresso Nacional Africano, ANC, e o Partido da Liberdade, Inkatha, IFP, durante a transição para o fim do apartheid, no final da década de 1980 e início da década de 1990. Milhares de pessoas morreram em assassinatos com motivação política durante esse período. Embora a violência política formal tenha chegado ao fim, as redes e os hábitos de competição política armada nunca desapareceram completamente. Assassinatos direcionados a figuras políticas e líderes comunitários ainda ocorrem em KwaZulu-Natal, em uma taxa que analistas consideram endêmica. Além da violência política, Durban enfrenta as mesmas pressões estruturais que outras cidades sul-africanas: uma crescente economia informal, desemprego juvenil e redes de gangues que exploram os moradores das áreas periféricas. A violência no setor de táxis, onde associações de transporte rivais usam armas para disputar rotas lucrativas, mata pessoas regularmente em Durban e arredores. A cidade também é o ponto de entrada para um significativo tráfico de drogas através de seu porto. A metaqualona, conhecida localmente como açúcares ou botões, é uma droga sedativa que se tornou profundamente enraizada nas comunidades dos bairros pobres da África do Sul e alimenta tanto o vício quanto as redes criminosas que lucram com ele. Salvador, Brasil. O Brasil não aparece com frequência na cobertura jornalística ocidental sobre violência global, mas abriga algumas das cidades mais violentas do mundo, e Salvador, a capital do estado da Bahia, está entre as piores. Dados federais registraram quase 1.000 homicídios em Salvador somente em 2023. No início de 2024, a cidade registrava uma média de cerca de 3 assassinatos por dia. Pesquisadores que monitoram a violência urbana no Brasil colocam Salvador entre as cidades mais violentas do país, que já é um dos países com o maior número total de homicídios registrados anualmente em todo o mundo. Salvador situa-se no litoral do Nordeste do Brasil, uma região que historicamente tem sido uma das mais pobres e desassistidas do país. A cidade foi o centro do tráfico atlântico de escravos durante séculos, recebendo mais africanos escravizados do que qualquer outra cidade das Américas. A pobreza e a desigualdade racial que se seguiram a essa história nunca foram totalmente abordadas por políticas de desenvolvimento ou investimentos reparadores. Hoje, os bairros periféricos de Salvador, muitos deles predominantemente afro-brasileiros, enfrentam condições de pobreza concentrada que os tornaram suscetíveis ao recrutamento por gangues e à infiltração do narcotráfico. Organizações criminosas brasileiras, algumas das quais estão entre as mais sofisticadas do mundo,
operam em toda Salvador. Disputas entre facções por território e distribuição de drogas geram ciclos de violência retaliatória que as forças de segurança têm dificuldade em interromper. Moradores dos bairros afetados descrevem aprender a conviver com o som de tiros, da mesma forma que moradores de outras cidades descrevem aprender a conviver com o barulho do trânsito. Acapulco, México. Acapulco é um dos nomes de lugares mais famosos do México. Durante décadas, até meados do século XX, foi o refúgio na costa do Pacífico de estrelas de Hollywood, turistas americanos e da própria elite mexicana. Mergulhadores de penhasco se apresentavam para multidões. Hotéis se alinhavam à beira da baía. O nome Acapulco carregava uma ideia específica de glamour e conforto. Essa ideia já ficou para trás há muito tempo. Acapulco está localizada no estado de Guerrero, que o governo dos Estados Unidos classificou com alerta de viagem de nível 4, o que significa que seus próprios funcionários estão proibidos de viajar para lá, inclusive para áreas turísticas. Guerrero é um dos estados mais afetados por grupos criminosos armados, que operam independentemente do governo em grande parte do território, mantêm bloqueios de estradas e usam violência contra qualquer pessoa que desafie sua autoridade. Entre setembro de 2024 e agosto de 2025, Acapulco registrou 560 homicídios. A cidade presencia a competição entre diversas facções criminosas pelo controle de bairros e rotas de tráfico de drogas. Alguns dos grupos que atuam nos bairros das encostas de Acapulco, áreas conhecidas como colonias populares, estão presentes há mais de 20 anos, realizando sequestros, extorsões e distribuição de drogas de forma tão arraigada que se tornaram uma forma de governo não oficial em áreas onde o governo oficial praticamente não tem presença. As praias de Acapulco ainda existem. A baía ainda se curva lindamente sob a luz da tarde. Mas mesmo a infraestrutura turística que restou foi devastada por uma violência tão generalizada que praticamente expulsou a indústria que antes definia a cidade. Memphis, Estados Unidos. Memphis não é uma cidade em guerra com cartéis de drogas. Não é uma cidade em colapso econômico como a Venezuela e não carrega o legado do apartheid que moldou as cidades sul-africanas. Pelos padrões de pobreza global, Memphis é uma cidade rica em um país rico. Apesar disso, Memphis registra consistentemente a maior taxa de homicídios entre as grandes cidades dos Estados Unidos, com cerca de 63,9 assassinatos por 100 mil habitantes em 2023. Totalizando 397 pessoas mortas em um único ano. O Wallet Hub, que publica rankings anuais de segurança das cidades americanas, classificou Memphis como a cidade grande menos segura do país. A taxa de crimes violentos em Memphis é aproximadamente o dobro da média nacional. As causas estão bem documentadas. Memphis está no epicentro de uma das pobrezas mais profundas e persistentes dos Estados Unidos. Décadas de segregação racial, desinvestimento urbano e o colapso da economia industrial deixaram grandes partes da cidade sem oportunidades econômicas. As escolas em bairros de baixa renda sofrem com a falta de verbas. O departamento de polícia está constantemente com efetivo reduzido e tem dificuldades para reter policiais. Um ciclo que os pesquisadores chamam de ciclo de retroalimentação do roubo de armas se instalou. Carros roubados são usados para transportar armas roubadas, que são usadas para cometer crimes que criam mais vítimas, mais medo e mais violência retaliatória. Em 2024, a polícia prendeu 124 menores suspeitos apenas por roubo de veículos. A idade dos motoristas envolvidos em crimes violentos em Memphis diminuiu. Jovens que não têm acesso a oportunidades legítimas se veem inseridos em um sistema de violência urbana que oferece sua própria economia, sua própria hierarquia e sua própria lógica mortal. Memphis está nesta lista não porque pertença ao lado de cidades com estados falidos ou zonas de guerra de cartéis. Ela está aqui porque demonstra que a violência urbana extrema não é um problema que ocorre apenas em outros lugares, no sul global, em países ignorados pela comunidade internacional. Isso acontece dentro de uma das nações mais ricas da história do mundo. E isso, mais do que qualquer outra coisa, deveria ser desconfortável de se encarar.
Essas 13 cidades estão separadas por milhares de quilômetros, histórias diferentes, idiomas diferentes e sistemas políticos diferentes. Algumas estão sob o domínio de cartéis de drogas. Algumas carregam o peso do apartheid, da escravidão e da violência colonial que nunca foram reparados. Algumas entraram em colapso devido à má administração pública. Alguns são países ricos, onde a desigualdade e o desinvestimento produziram seu próprio tipo de guerra. Mas em cada uma delas, as pessoas que ali vivem não são definidas pela violência ao seu redor. Elas vão à escola, criam famílias, constroem negócios, cuidam dos seus vizinhos, amam suas cidades, mesmo que elas tornem o cotidiano perigoso de maneiras que a maioria das pessoas que leem isto jamais experimentará. A violência nesses lugares não é inevitável. É produto de decisões específicas, histórias específicas, falhas específicas de políticas públicas, investimentos e justiça. Todas essas cidades, em algum momento, viram seus números melhorarem. Cada uma delas possui organizações, moradores e líderes que trabalham para mudar as coisas por dentro. O perigo não é uma condição fixa, é o resultado de forças que podem ser nomeadas. E forças que podem ser nomeadas podem, eventualmente, ser alteradas. Se você fosse a algum lugar para entender por que essas cidades têm a aparência que têm, por onde começaria? Deixe sua opinião nos comentários. E se você quiser continuar explorando as histórias por trás de lugares que o mundo nem sempre para entender, assine o Parallel Facts. Vamos continuar.